bem com vocês? Eu espero realmente que sim. Esse vídeo que eu vou conversar com vocês é muito mais um papo do que um vídeo informativo. Eu tô gravando ele hoje, que é dia 1º de outubro. Ontem foi dia 30 de setembro e ontem o ratinho morreu. O meu cachorro, aquele mais idosinho. Então, há 2 meses atrás, o Nene acabou morrendo. Quem me acompanha aqui sabe bem, eu posso até deixar o vídeo aqui no qual eu comento sobre o problema do Nene na época. Mas enfim, eu já estava formulando de conversar com vocês com relação ao luto, à culpa, porque assim, com relação à morte do... Com relação à morte do Nene, eu chorei muito e depois eu tinha episódios de choro, às vezes à noite, na hora de dormir, às vezes era bem aleatório, eu tava fazendo a unha e aí eu começava a chorar e falava, ai meu Nene, sentindo aí muita saudade do Nene, que há 2 meses ele morreu. Então parece que não passa a dor, sabe? E pra piorar, ontem aconteceu do ratinho partir. Era ontem 11h30 da noite. Mas sabe o que é engraçado, o que é estranho do cachorro quando ele parte? É a sensação de culpa que a gente fica, porque a gente começa a colocar na cabeça, e eu vejo que não sou só eu, porque muitas pessoas me procuram para me perguntar o que elas poderiam ter feito, que o cachorro morreu e tal. E eu sempre falo para elas, viu, não se culpe, você fez até onde ia o seu conhecimento, você fez o que você pôde dentro das suas condições. Então não tem por que se culpar. Mas para falar bem a verdade para vocês, eu dou esse conselho, mas eu sinto essa culpa, sabe? Do Nene, por exemplo, eu sentia culpa porque eu não descobri antes a doença renal dele. Ele estava dando alguns sinais que eu deveria ter percebido. Quando eu resgatei ele há 8 anos atrás, eu devia ter feito um ultrassom dentro dos exames que a gente faz de check-up, para pelo menos eu ter um exame base com relação à situação de saúde dele. Até porque quando ele foi fazer o exame, agora quando ele estava ruinzinho, um dos rins não aparecia. Então eu não sei se esse rim realmente atrofiou ou se de fato no histórico dele, já quando eu peguei ele não tinha esse rim. E aí o cuidado teria sido totalmente diferente, sabe? Então a gente acaba se culpando e acaba tentando melhorar com os outros cachorros, né? Então a gente já começa a fazer mais check-ups. O ratinho a gente sempre fez check-up com ele, estava fazendo a cada 6 meses. Há 2 meses atrás, um pouquinho depois do Nene morrer, foi feito o exame no ratinho. Então assim, eu não vou entrar agora no mérito com relação ao tratamento, que eu realmente questiono o tratamento que foi feito nele. Mas não quero fazer esse vídeo entrando nessa questão se houve negligência ou não. Mas o quanto a gente sente de culpa, né? Aí eu tava até pensando, eu tava conversando aqui em casa com a minha enteada, eu falei assim, será que os tutores não sentem falta, às vezes, de ter uma informação um pouquinho a mais? Porque às vezes eu, com o conhecimento que eu tenho, eu posso questionar alguma coisa que está sendo feita, ou eu posso entender que houve negligência em algum processo, do que aconteceu com o cachorro ou de como ele está sendo tratado. Mas o tutor não. Você que é leigo no assunto, muitas vezes você nem sabe o que está sendo feito, você não entende. Então eu até queria perguntar para vocês o que a gente pode fazer a respeito, né? O que para vocês seria interessante? Será que fazer algum curso? Como que eu poderia ajudar vocês? Ou uma consultoria para você ter um local base para você correr e dizer, olha, o meu cachorro tem isso de sinal, esses exames eu tenho, o diagnóstico dado pelo veterinário foi esse e o tratamento está sendo esse. Tá correto? Tá no caminho certo? E assim, de repente, a gente poder ter um refúgio, sabe? Alguém
para dar suporte com relação a isso. Eu penso, se eu que tenho ali o conhecimento já sofro com algumas negligências por, às vezes, um tratamento aí veterinário, imagina o leigo. É muito delicado porque eu tô sentindo culpa, eu tô sentindo, além de tudo, raiva. A negligência que eu percebo do Ratinho foi quando ele fez o primeiro exame dele há 2 meses atrás. Eu não estava aqui na cidade, quando meu marido me passou a informação de que ele levou no veterinário, parará. Disse que estava tudo normal, mas agora quando eu cheguei e eu fui ver o exame e eu vi que o Ratinho já não estava bem nos sinais que ele apresentava, aparentemente ele parecia ter uma infecção urinária, porque agora ele tava um pouquinho incontinente. E ele tava com sangue grosso, digamos assim, tá? Então, ontem ele ficou cianótico devido ao estresse também, e já ele não tava bonzinho. Aquele sangue que tava grosso há 2 meses atrás, que tinha que ter sido tratado com uma fluidoterapia, ter entendido qual era a causa base que causou essa questão no sangue dele, tinha bastões no sangue, então nada disso foi tratado. E eu fico com a culpa, porque eu não sabia. Eu fui ver o exame agora, e quando eu levei ele ontem, eu resolvi deixar ele internadinho por algumas horas, não para dormir, porque o Ratinho ele é muito estressado, é cego. Era, né? E então a gente jamais internaria assim o Ratinho, porque eu sei que ele não ia aguentar. Então era por algumas horas para ele tomar vitamina, fluido. No entanto, ele acabou se estressando muito. Até me relataram que foi isso. Ele estava gritando muito e acabou ficando cianótico, ou seja, foi faltando oxigênio. O sangue dele grosso e viscoso acaba não circulando bem, então ele não leva oxigênio suficiente para o cérebro, para os tecidos, para o coração, para os órgãos, sabe? Para o rim. E acabou que ele teve uma parada cardiorrespiratória. Tentaram reanimar, ele voltou, mas depois ele teve mais uma parada e acabou morrendo. Esse vídeo é muito mais para ver como, às vezes, nós mesmos, assim, até a gente que tem o conhecimento, às vezes se vê nessa situação de muitas vezes se sentir um pouco negligenciado. O que eu quero trazer nesse vídeo é que a gente também não deve sentir culpa, apesar de que é um sentimento praticamente involuntário, né? Mas que não deve sentir culpa com relação a isso. Eu fiz o que eu podia, mas é óbvio que eu fico tentando voltar no tempo, na minha cabeça, para não ter deixado ele, ou para perguntar melhor sobre o exame que foi feito, ou para questionar mais o exame que foi realizado. E eu acabei não fazendo isso e eu fico tentando voltar no tempo. Então, isso se tornou um aprendizado. Para o próximo não vai acontecer. Por isso que o tutor de cachorro ou de vários cachorros, seja cachorro vários de uma vez, né, ou que teve vários cachorros na vida, por isso o tutor ele acaba sendo, entre aspas, chato. Eu sou o tipo de tutora chata. Eu questiono, eu quero saber por quê, eu quero saber por que vamos fazer determinado exame. Por que não fazer determinados exames, por que acha que o diagnóstico é esse ou não, por que optar por esse tratamento ou não. Então eu sempre questionei muito. Como eu não estava aqui e acabei confiando demais, fiquei nessa situação. Então se você pensa como eu, essa ideia que eu tive, ou de repente uma consultoria, ou de repente um curso, não um curso de auxiliar de veterinário, mas um curso para você ter noções sobre as principais doenças, ou até sobre análise de um exame de sangue, como você saber, ou um curso que englobe assim tudo para ter boas noções. Aí se vocês acham isso pertinente ou não, mas comenta aqui, deixa aqui para eu saber. E se você já perdeu algum cachorro, se isso se tornou um aprendizado para as próximas, se agora você fica ligado também nos sinais que o animal apresenta, ou no que o veterinário fala. Se você tem veterinário da tua confiança, conta aí para mim e vamos conversar. Tô muito chateada. Semana que vem eu trago aí vídeos informativos, vamos conversando para ver o que dá pra gente fazer para poder se ajudar, né? Porque eu sou tutora também. Fiquem com Deus. E muita paz para vocês.